no livro de Lucas, no capítulo 8, e peço que os irmãos depois não fechem a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, pois estaremos estudando, meditando na palavra do Senhor. O capítulo 8, versículo 1 diz assim: E havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, conhecida como Madalena, e de quem havia saído 7 demônios. Também Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras. E estas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Podeis assentar, dando glórias e louvor ao nome do Senhor. Gostaria de lembrar aos irmãos que quem tem liberdade para transitar na igreja é o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Fiquem à vontade para glorificar ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos nela a menção a respeito de muitas mulheres que andaram com Jesus e fizeram parte do ministério de Jesus. Quando nós olhamos e vemos que a importância maior é dada aos discípulos, aos 12 que foram escolhidos e que sempre eram os mais próximos de Jesus. Mas nós não podemos deixar de olhar também para outras pessoas que andavam com Jesus. Eu já, por várias vezes, ministrei na igreja dizendo que grandes multidões andavam com Jesus. Muitas multidões seguiam a Jesus. Mas agora nós vamos olhar, irmãos, para algumas mulheres que andavam com Jesus, mas tinham um papel fundamental no ministério e na obra de Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para a igreja do Senhor hoje, para a igreja, e eu gostaria que todas as irmãs que estão na igreja, todas as mulheres, ficassem em pé, só as mulheres, as moças também, né? Mas os irmãos, os varões, fiquem sentados. Ainda tem mulher sentada. Fiquem em pé, todas as jovens, mulheres, só os varões sentados. Agora eu quero que a igreja observe. Quanto da igreja está em pé, irmãos? 80%, né? Não é porque é um culto das irmãs, mas 80% estão em pé, são as mulheres da igreja. Os homens são a minoria. Podeis assentar, minhas queridas. Eu fiz isso, irmãos, para vocês perceberem que vocês são importantes aqui na casa do Senhor. Amém? Eu creio que se fosse um culto dos varões, vocês estariam aqui em maior número também. Não é porque é um culto das irmãs que os irmãos não vieram. É porque nós somos menor quantidade, irmãos. E quando nós olhamos já lá no tempo de Jesus, quando Jesus estava no seu ministério, andava sempre perto de Jesus muitas mulheres. Como hoje, na igreja, as mulheres são a maior quantidade. E uma coisa me alegra muito, irmãos, porque eu fui fazer uma pesquisa breve a respeito do ministério das mulheres na igreja, de quanto as mulheres são importantes na casa do Senhor. E algumas pesquisas, e não são brasileiras, porque, infelizmente, no Brasil nós fazemos poucas pesquisas, né? Não somos pesquisadores, mas em outros países é feito pesquisas. E uma da pesquisa que eu procurei era, qual o reflexo das mulheres na família? Mulheres cristãs, que através da vida delas, elas alcançaram as suas famílias. E dentro das pesquisas que eu fiz, irmãos, eu encontrei resultados surpreendentes. Quando um homem aceita Jesus na sua casa, é muito difícil que ele consiga trazer consigo a sua família e os seus filhos. Mas quando uma mulher aceita Jesus na sua casa, é praticamente 80% de chance dos seus filhos e o seu marido também virem para a igreja e aceitar Jesus. A possibilidade da conversão da família toda, quando a mulher aceita Jesus, é muito grande, irmãos. Chega a praticamente 80% nas pesquisas que eu procurei hoje para saber qual é o reflexo quando nós pregamos o Evangelho e uma mulher aceita Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, para as mulheres são mais sensíveis. Elas aceitam com mais facilidade.
a pregação do Evangelho, a palavra do Senhor, e se convertem ao Senhor. Os homens, pela tradição de que o homem é mais rude, que o homem é mais fechado, ele acaba se ausentando e fechando o seu coração e muitas vezes impedindo que o Espírito Santo visite ele e ele tenha experiências reais com Deus. Mas quando nós olhamos para estas mulheres, que na grande maioria, 80% das mulheres que aceitam Jesus, trazem consigo as suas famílias. Dentro dessa pesquisa, irmãos, 70% dos filhos também vêm junto e permanecem na presença do Senhor durante toda a sua vida. Então, o reflexo disso é muito grande, irmãos. A responsabilidade que as irmãs têm junto da sua casa, da sua família, é muito grande, irmãos. Porque eu acredito que as mulheres têm mais tempo com os filhos. Porque, na grande maioria das vezes, o marido sai, é o provedor, e as mulheres ficam com a responsabilidade de educar e criar os meninos, os filhos. E fazendo isso, irmãos, fazem com que eles se aproximem mais de Deus. Eles venham mais à casa do Senhor, fazendo com que as crianças cresçam na presença do Senhor. Nós vemos isso, um reflexo em Moisés. O período no qual ele ficou com a sua mãe materna, trouxe a ele uma grande base espiritual. Mesmo depois, ele crescendo em palácios, ele não esqueceu a sua base, ficou guardado no seu coração. E quando nós olhamos agora para dentro do livro de Lucas, nós vemos que Lucas era um historiador. Lucas procurou buscar saber a história de Jesus, os períodos, os momentos, os milagres, os feitos de Jesus no seu tempo. E quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós vemos que Lucas, ele não deixou de fora as mulheres que eram parte importante no ministério de Jesus. Então, irmã, se você acha que o que você faz é pouco, que o que você faz na casa do Senhor não tem relevância, nesta noite eu quero que você mude essa sua visão e essa maneira de pensar e veja qual é a importância que você tem na casa do Senhor e também dentro da sua casa, quando se trata de levar o Evangelho para dentro do seu lar. Quando se trata de ensinar o menino no caminho que deve andar. Porque, irmãos, quando nós ensinamos nossos filhos, trazemos ele na casa do Senhor. E eu muito me alegro nesta noite de ver muitas mães com seus filhos no colo, com seus filhos nos braços, muitas vezes dando um pouquinho de trabalho na igreja, mas estão aqui aprendendo a palavra do Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, falar assim, não, eu vou deixar em casa o menino hoje, está frio, ele não para de andar dentro da igreja, dá um pouquinho de trabalho, fica conversando. É assim, irmãos, são crianças. Mas eu quero dizer para os irmãos, que mesmo eles, estando um pouquinho distraídos, como parece eles estarem, se você chegar em casa e perguntar para eles assim, qual foi o tema da mensagem hoje, eu creio que eles vão saber. É mais fácil as crianças saber o que o pastor pregou, do que um adulto distraído dentro da igreja. Porque, irmãos, hoje muitas coisas nos distraem, nos tiram a atenção. Mas as crianças, aqueles que dão um pouquinho de atenção para a palavra do Senhor, eles conseguem, aos poucos, ir assimilando. E a responsabilidade das irmãs é muito grande nesse papel. Agora, quando nós olhamos para Jesus, na sua caminhada, nós vemos, irmãos, que muitas mulheres foram alcançadas por Jesus. Muitas mulheres foram alcançadas por milagres, aonde Jesus operou diretamente nestas mulheres. Alcançou elas com milagre. E eu creio, irmãos, que quem é impactado pela presença do Senhor, quem tem um encontro real com Deus, ele não esquece e não sai da presença do Senhor. E essas mulheres aqui, relatadas no versículo 1 até o versículo 3, elas foram impactadas através da vida de Jesus Cristo. E passaram a caminhar com Jesus. E nós vemos, irmãos, nos versículos seguintes, aonde elas caminhavam com Jesus. E andar com Jesus não era muito fácil, irmãos, porque Jesus, ele andava muito. Jesus passava muito tempo, muita parte do seu dia caminhando, de cidade em cidade na Galileia. A Galileia, irmãos, dentro da Galileia, entre as cidades e os vilarejos, eram mais de 200 cidades. E Jesus passava de cidade em cidade, pregando o Evangelho.
Agora, irmãos, vamos olhar para quem andava com Jesus. Andava com Jesus quem? Andava Jesus e mais 12 discípulos. Este era o primeiro pelotão. Mas junto com esse pelotão andavam as mulheres. A importância que essas mulheres tinham, irmãos, era muito grande. Porque quando nós olhamos e vemos que Jesus operava milagres, mas a grande maioria dos milagres era direcionado para alguém. Os milagres eram direcionados. E todos os milagres que Jesus fazia era para um propósito específico. Em cada lugar havia um propósito. Havia um propósito específico na vida daquele povo e também para que os discípulos entendessem e aprendessem com Jesus. Agora eu pergunto para os irmãos, Jesus era um itinerante. E para ser um itinerante, irmãos, nós precisamos lembrar que há necessidade de recurso financeiro. Para que essas viagens acontecessem, era necessário alimentação, era necessário hospedagem, era necessário uma organização para que este evento aconteça. E eu digo para os irmãos que não é fácil. Né? Esses dias mesmo eu anunciei aqui que agora no dia 15, nós teremos aqui na igreja a nossa consagração setorial. E eu ainda estava anunciando que faríamos aqui a consagração, e as irmãs já levantaram e falaram, pastor, vai ter almoço. Os irmãos entendem qual é a importância das irmãs? Eu, o pastor da igreja, ainda estava preocupado. Eu ia procurar as irmãs para perguntar, irmãs, será que nós vamos conseguir servir almoço para aqueles que virão? E antes de eu me pronunciar, antes de eu procurar, as irmãs já ergueram a mão e falaram, pastor, anuncia aí que quem vier para a consagração vai embora de estômago cheio. E isso, irmãos, mostra que as mulheres hoje, aqui no Panamá, e também em todas as outras igrejas, por onde eu passei, e aquelas que eu ainda nem cheguei, e um dia creio visitar, as irmãs têm uma responsabilidade muito grande. Porque quando o irmão está pensando como que vai organizar, as irmãs já sabem o que vão fazer. Na cabeça delas já sabem quantos quilos de arroz vão pôr na panela, irmãos. E o pastor preocupado se vai ter o gás, as irmãs estão preocupadas já com qual tempero que elas vão pôr na carne. Sabe por quê, irmãos? Porque as mulheres têm um papel muito importante na casa e na obra. E quando nós olhamos no tempo de Jesus, não era diferente. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus preocupado em pregar o evangelho, Jesus preocupado em formar os discípulos, em levar os discípulos a um conhecimento, uma gama de conhecimento da palavra, para que eles pudessem, depois que Jesus fosse crucificado, porque Jesus sabia aquilo que ele passaria, então ele precisava passar experiência, bagagem para os discípulos, e as mulheres que andavam com Jesus por toda a Galileia, elas já estavam pensando lá na frente, Jesus está saindo desta cidade, o que ele vai comer quando ele chegar na próxima? Precisamos nos organizar, porque tem uma multidão andando com Jesus, vai alguém à frente, já vai preparando as cozinhas, já vai chegando nas pousadas, vai preparando um lugar para que o mestre possa repousar, vai preparando um lugar para que aonde ele chegar, ele possa estar despreocupado, mas ele possa sim pregar o evangelho. Irmãos, esta é a importância que as irmãs têm. E por toda a caminhada de Jesus, por todo o tempo que Jesus esteve pregando o evangelho na Galileia, aonde ele passou, as mulheres que andavam com Jesus tinham um papel importante no ministério de Jesus. E hoje não é diferente, irmãos. Não é diferente. As irmãs do círculo de oração têm uma importância muito grande na igreja. Eu já vi relatos e muitas vezes pregadores falando que as irmãs são o pilar de oração da igreja. Que o círculo de oração são as pilastras de oração de uma igreja. Eu creio que é mesmo, irmãos. Porque as irmãs semanalmente estão reunidas, tiram um dia específico para se colocar na presença do Senhor. E se você ainda não veio num dia, num culto das irmãs, venha, mas venha preparado para ficar de joelho. Venha para gastar um pouco do teu tempo na presença do Senhor de joelho dobrado.
Porque no culto das irmãs é o culto onde o maior período de oração é feito. No culto das irmãs é um período de oração bem extenso. E quem não está acostumado a orar de joelho, muitas vezes passa apuro. Será que essas irmãs não param de orar? Irmãos? E se você ainda não veio, eu te convido a vir. Porque no culto das irmãs, no ciclo de oração, você dobra o teu joelho e durante a tua oração você escuta o teu nome. Na oração das irmãs, clamando pela tua casa, clamando pela tua vida, clamando pela tua família, clamando pela igreja, clamando pelo ministério, clamando pelo pastor da igreja, pela família do pastor. Esta é a importância, irmãos. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, venha num culto desse. E experimente gastar um pouco da tua tarde de terça-feira aqui com as irmãs, para um culto abençoado, aonde mostra a importância que elas têm nesta obra. Eu mesmo, pastor, muito poucas vezes vim no culto da tarde da bênção. Em razão do meu trabalho, poucas vezes. Mas todas as terças-feiras, irmãos, este culto acontece nesta igreja. Mostra a importância que as irmãs têm. Estão sempre à frente desse trabalho. Assim como as mulheres que andavam com Jesus. Irmãos, e quando nós olhamos no livro de Lucas, nos capítulos seguintes, nós vemos muitas situações dessas mulheres, da importância que elas tinham no ministério de Jesus. E quando nós olhamos no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 55 à frente, nós vemos que, diz assim, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro aonde foi posto o corpo de Jesus. E voltando elas, preparando, e esperariam com as especiarias e os ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E aconteceu que estando elas perplexas, e a este respeito, elas que pararam junto delas 2 varões, cujas vestes eram resplandecentes. Aqui, irmãos, mostra a importância das mulheres. Quando Jesus caminhava com a cruz, indo para os seus momentos finais, nós vemos que a Bíblia relata que as mulheres seguiam de perto Jesus. Os discípulos, os 12, dos 12 apenas João andou perto de Jesus nesse momento. Os outros procuraram estar ausentes, se ausentaram, tiveram medo por eles, mas as mulheres estavam lá. E se reuniram com os discípulos depois que Jesus foi crucificado. E eu fico imaginando, irmãos, essas mulheres olhando o momento em que tiraram Jesus da cruz. E repararam que algo faltou na preparação do corpo do mestre. Pegaram o corpo de Jesus, enrolaram em linho e levaram para a sepultura. Mas não fizeram as honrarias devidas, não colocaram os ungüentos, não colocaram os preparativos para o corpo de Jesus. Levaram Jesus para a sepultura porque já era o final da tarde, já era sexta-feira, final do dia, e não dava tempo de preparar o corpo de Jesus como devido. E eu fico imaginando a aflição dessas mulheres, olhando o corpo do mestre, aquelas que andaram com Jesus por tanto tempo, aquelas que andaram junto com Jesus por um período muito grande, que cuidaram do mestre em vida, e agora viram ele ser crucificado, levado à sepultura, sem um cuidado devido, sem uma preparação devida para o mestre. Eu fico imaginando elas angustiadas durante o sábado todo, dizendo assim, precisamos no final do sábado, no final deste dia, nós iremos lá na sepultura. Vamos nos preparar para ir lá na sepultura, preparar o corpo do nosso mestre. Quem fez isso, irmãos? As mulheres. Quem que se preparou para estar ali cuidando do mestre? As mulheres. Aonde estavam os discípulos? Aonde estavam aqueles que estavam com Jesus, que haviam sido preparados? Irmãos, irmãs, se vocês soubessem a importância que vocês têm no ministério, a importância que vocês têm na casa do Senhor,
A importância que as mulheres, as irmãs do ciclo de oração. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para um culto das irmãs e vemos que muitas não vieram. Muitas deixaram de vir por algum motivo, mas outras falaram, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu estou cansada. Eu vou deixar para ir amanhã. Amanhã eu vou na casa do Senhor prestar um culto ao Senhor. Amanhã eu vou na casa do Senhor apresentar o meu culto. Hoje eu vou ficar aqui em casa mesmo. Eu vou poder assistir o pastor pelas redes sociais, né? Eu vou poder ver a mensagem, então já basta. Mas eu quero dizer que elas não vieram para prestar um culto ao Senhor. Você que está aqui veio e se colocou na presença do Senhor para apresentar o seu sacrifício na presença dEle. Mas essas mulheres, irmãos, foram impactadas durante toda a jornada com Jesus. Enquanto Jesus caminhava em Jerusalém, sabia que o seu final seria ali na cruz, no Calvário. As mulheres estiveram com ele. E essas mulheres acompanharam ele. E nós vemos relato de Jesus ali na cruz, olhando, mulheres, por que vocês choram? Por que vocês estão chorando? Irmãos, as mulheres que estavam ali, muitas delas não eram as que andavam com Jesus na Galileia. Estavam ali impactadas por aquele momento. Estavam ali impactadas por aquele ato terrível que havia sido feito com Jesus. Mas aquelas que andaram com Jesus durante grande percurso, que conheciam o Mestre, que sabiam já que Jesus já havia anunciado que ele estaria na cruz do Calvário, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E estas sim, permaneceram fiéis até o último momento. Estiveram com o Mestre até o último momento. E elas tiveram uma surpresa muito grande. Irmãos, fiquei imaginando aquelas mulheres chegando ali, no terceiro dia, para preparar o corpo do Mestre na sepultura. Porque elas foram ali para isso. Foram preparadas, mas quando elas chegaram lá, elas foram as primeiras. Elas tiveram um encontro com os anjos que estavam ali à porta da sepultura. E correram lá dentro, encontraram aquela sepultura vazia, e o anjo falou assim, aquele que vocês procuram não está mais aí. Ela não está mais. Então essas mulheres tiveram o privilégio. Elas foram as primeiras. Irmãos, e depois quando elas saíram dali, elas saíram para anunciar que Jesus não está mais morto. Elas saíram para anunciar que Jesus ressuscitou. Irmã, se você ainda não saiu para anunciar, você ainda não anunciou para a tua casa, não anunciou para a tua família, não anunciou para os teus vizinhos, não perca tempo. Anuncie que Jesus, aquele que morreu no Calvário, não está morto, ressuscitou e está aguardando. Ele enviou o Espírito Santo e Ele está aguardando o dia em que vem buscar a igreja para estarmos todos juntos nas mansões celestiais. Não podemos, irmãos, perder a esperança e nem o propósito. Andamos na presença do Senhor. Nós vemos as irmãs na igreja muitas vezes andando firmes na casa do Senhor. Somos presentes na casa do Senhor, vemos as irmãs atuantes, mas muitas vezes, irmãos, nós nos calamos. Nós nos calamos e deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de testificar as boas novas. Nós vemos aqui que essas mulheres andaram com Jesus por um grande período, mas quando elas precisaram sair a anunciar, elas voltaram correndo e anunciaram dizendo, o túmulo está vazio, ele não está mais lá, o Nazareno ressuscitou, aleluia. Então não te cale, faça como essas mulheres. Não se importe em gastar os seus dias na presença do Senhor. Separe uma parte do seu dia para apresentar-se na presença do Senhor. Separe uma parte da sua semana para que você possa estar na presença do Senhor nesta casa. Para que você possa ser atuante como essas mulheres eram e a importância que elas tinham no ministério. Elas sustentavam o ministério de Jesus. Não digo que talvez não tivesse algum homem que ajudou no ministério, mas a própria Bíblia nos relata, o historiador Lucas
nos mostra que as mulheres eram as principais neste ministério. Por quê? Porque estava na responsabilidade delas. Elas tomaram para si esta responsabilidade e falaram: vamos cuidar do mestre, porque ele impactou a minha vida e eu quero que ele impacte a vida de mais alguém. Irmã, se o Senhor impactou a tua vida, não te cale, pregue o evangelho, saia anunciando a este bairro, dizendo que Jesus salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo. O mesmo Jesus a qual estas mulheres andaram, ele enviou o Espírito Santo para que pudesse estar conosco, e o Espírito Santo ele caminha conosco quando nós nos colocamos para fazer a obra do Senhor, quando nós nos colocamos na presença dele verdadeiramente, nós tomamos posse da vitória. E você, irmã, minha querida, nesta noite, tome posse desta palavra, se apegue ao Espírito Santo, se coloque na presença do Senhor, e quando você sair da tua casa, você não vai sair sozinha, porque o Espírito Santo do Senhor estará contigo. Ele estará contigo te guardando na tua caminhada, ele estará contigo te dando graça. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para que você possa testificar o evangelho, o nome do Senhor para o teu vizinho, para este bairro. Quando nós olhamos, irmãos, não foi só Lucas que relatou a importância dessas mulheres. Nós vemos também que Mateus também relatou a importância dessas mulheres no ministério. Mas o que mais me impressiona, irmãos, é no livro de Atos. Quando Lucas, ainda escrevendo a respeito dos discípulos, ele ainda relata que, quando o Senhor subiu aos céus, ele mandou que eles aguardassem em Jerusalém, que eles aguardassem que eles seriam cheios do Espírito Santo. E eu fico imaginando, irmãos, que as mesmas mulheres que andaram com Jesus na Galileia, que saíram da Galileia e foram a Jerusalém, que subiram com Jesus a Jerusalém, na sua última caminhada, na sua última jornada, quando ele pregava o evangelho e testificava, e ele já dizia que esta seria uma caminhada somente de ida para Jerusalém, que ali em Jerusalém ele seria crucificado, que ele ressuscitaria. E agora nós vemos, irmãos, que essas mesmas mulheres, no livro de Atos, elas têm um encontro, e esse encontro é especial, porque o Senhor subiu, mas ele enviou o Espírito Santo Consolador. E eu também tenho certeza que naquele tempo, naquele momento, as mesmas mulheres estavam junto com os discípulos, aguardando a chegada do Espírito Santo. E elas também foram impactadas pelo Espírito Santo. Elas também foram impactadas pela presença do Espírito Santo. E eu te digo nesta noite, irmã, se você ainda não recebeu o Espírito Santo na tua vida, se você ainda não foi impactada pelo Espírito Santo, nesta noite, eu creio que você pode ser impactada pela presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não veio apenas para os discípulos, não veio apenas para os homens que estavam ali, mas veio para toda a casa. E nesta noite ele está andando no meio da igreja, visitando os vossos corações, para que ele possa encontrar guarida e possa transformar a tua vida. O Espírito Santo, irmãos, ele tem entrado nas nossas vidas e ele faz diferença. E sabe quando nós vemos que o Espírito Santo é com uma irmã? Quando há mudança de vida, quando há mudança no caminhar, porque não tem como, irmãos, ter a presença do Espírito Santo e viver a velha vida, andar as velhas condutas, andar nos mesmos propósitos de antes. Quando recebemos o Espírito Santo, a mudança no caminhar, a mudança de vida, a mudança, quando nós olhamos para uma irmã do círculo de oração, ou para qualquer uma das irmãs da igreja, o aspecto, o rosto é alegre, o semblante é visível a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quando olho para dentro da palavra do Senhor e vejo a importância das mulheres dentro do ministério, não só de Jesus, mas de todos os apóstolos, da igreja primitiva, e também olho para a igreja de hoje,
nós precisamos valorizar mais o nosso ciclo de oração, orar mais pelas nossas irmãs, buscar mais ao Senhor. Muitas vezes, irmãs, você começa a semana pensando: Senhor, como será esta semana? E se você colocar esta semana na presença do Senhor, eu não sei qual é o propósito da tua vida, mas eu creio que o Senhor pode mudar ele. Eu não sei o que você tem programado para fazer, mas eu creio que o Senhor tem propósito para a tua vida. E se você fizer propósito a partir de hoje, antes eu não vinha no círculo de oração, antes eu não participava do círculo de oração, mas eu quero participar. Eu vou estar um pouco mais perto dessas irmãs. Eu quero vir no círculo de oração, no culto das irmãs, e ver o que acontece de diferente nesse culto. Eu hoje quero fazer um convite para as irmãs que ainda não fazem parte do círculo de oração. Venha fazer. E se você está parada, não está mais fazendo parte do círculo de oração, pastor, eu trabalho à tarde, não posso vir. Mas venha nos ensaios das irmãs, venha na oração de segunda-feira, gaste um pouquinho do seu tempo na presença do Senhor, se dedique ao Senhor um pouquinho do seu tempo, e você vai ver o resultado na tua casa, você vai ver o resultado na tua vida. Irmãos, não é barganha, não é troca. Nós precisamos entender que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando há propósito na nossa vida na presença do Senhor, o Senhor entra na nossa causa, o Senhor entra na nossa vida, o Senhor toma para Ele as nossas dificuldades. E a diferença, irmãos, é que nós andamos com certeza da vitória. Quando a irmã que vem na casa do Senhor e gasta os seus dias em oração, que gasta os seus dias na presença do Senhor, apresentando as causas da sua casa, da sua família, apresentando a igreja na presença do Senhor, ela sai deste templo renovada na presença do Senhor, ela sai deste templo renovada na presença do Senhor, porque ela é revestida pelo Espírito Santo. E se você ainda não experimentou isso, eu te convido, venha experimentar, passe um pouco do seu tempo na presença do Senhor, gaste algumas horas do seu dia, se dedique em algo na presença do Senhor. Estas mulheres gastavam os seus dias, gastaram os seus recursos, abençoando a vida de Jesus. Aonde o mestre estava não faltava nada, porque tinham mulheres que abençoavam o ministério. E eu quero te convidar nesta noite a ser uma trabalhadora neste evangelho, a ser alguém que gasta os dias na presença do Senhor, alguém que se dedica um pouco do seu dia para fazer a diferença na obra, para fazer a diferença neste bairro, para fazer a diferença dentro da sua casa. Em nome de Jesus, receba esta palavra nesta noite, saia daqui renovada pelo Espírito Santo, saia daqui nesta noite cheia do poder do Senhor. Remove as tuas esperanças, renova os teus propósitos, como essas mulheres que andaram com Jesus e não se importaram em ir com Jesus até o último momento. Lá no final nós vemos em Atos que elas foram cheias do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, o resultado de uma vida na presença do Senhor é maravilhoso.